Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre a relação entre lesões e artrose? Vamos. Bem, a primeira coisa, você consegue explicar pra gente o que é uma artrose no joelho e como que ela se desenvolve? Então, a artrose vai se desenvolver com a perda do amortecimento do joelho pelo menisco, e isso vai levar a um desgaste acelerado na cartilagem. Esse desgaste acelerado da cartilagem vai começar um atrito entre o osso de cima com o de baixo, ou seja, entre o fêmur e a tíbia, vamos ter um atrito que isso vai gerar dor, porque o osso ele vai ter uma pressão e uma força muito maior do que era para ele ter. Com isso, ele vai gerando lesão e vai gerando uma inflamação no joelho crônica. Então, a artrose se caracteriza por uma deformidade no osso, um desgaste do osso, por um aumento do atrito e dor no joelho. E com isso, cada vez mais, essa articulação vai mexer menos, porque vão crescendo ossos nas regiões periféricas do joelho ou da articulação em quesito, e esse osso crescendo, ele vai aumentar a área de contato para tentar diminuir a pressão, mas com isso também diminui o movimento. Nas articulações menores, a artrose vai evoluir para anquilose, ou seja, vai travar, vai fundir o osso de cima com o de baixo. Só que quando falamos de joelho, são as maiores alavancas do corpo. O fêmur é o maior osso e a tíbia é o segundo maior osso. Então, até ter esse processo de anquilose, de o joelho ficar rígido e duro, demora muito. Quando a gente fala de coluna, por exemplo, rapidamente esse processo se instala e acontece a anquilose dessa vértebra, para de mexer. E se parar de mexer, para a dor, mas também perde a função, né? Então, o que a gente não quer é que chegue nesse ponto, que é um processo muito demorado, muito doloroso e muito incapacitante. E as lesões no menisco podem levar a uma artrose? Lesão no menisco é a primeira lesão antes da artrose, que é a lesão do amortecedor. Tá? Então, todo mundo que tem lesão no menisco, ele tem um aumento de chance de evoluir para desgaste do joelho, que é a artrose do joelho. As lesões na cartilagem também, elas aumentam aí o risco de desenvolver uma artrose? Isso, as lesões de cartilagem por desgaste, ela vai levar, e a lesão aguda, imagina uma superfície, você está andando numa estrada e ela tem um buraco. Se toda hora você passa no buraco, você vai desgastar mais rápido esse joelho. Então, se você tem uma falha, é igual você não ter duas superfícies perfeitas. Se eu tenho uma superfície que não é perfeita com a outra, vai aumentar o desgaste do joelho. Por isso, devemos sempre tratar muito bem as lesões condrais e as lesões meniscais, para evitar artrose no futuro. E tem aqueles pacientes que, infelizmente, ele tem um fator familiar, genético, onde a cartilagem dele é menos resistente que a outra. Por isso, não é certeza o tempo de evolução. Uns evoluem mais rápido, outros evoluem mais lentamente. Depende de cada indivíduo, né? Como é que a gente consegue prevenir a artrose após uma lesão no joelho? Então, a prevenção da artrose ela começa desde a infância. A criança que se desenvolve fazendo exercício, essa cartilagem vai ser mais espessa e mais resistente. Aquelas crianças mais sedentárias vão ter uma cartilagem mais fina e menos resistente. O músculo vai levar hidratação e irrigação e nutrientes para essa cartilagem. Porque, de modo geral, a cartilagem e o menisco eles são pouco vascularizados. Mas quanto maior for sua força muscular, maior irrigação vai ter na sua cartilagem e nos seus ossos. Então, a prevenção começa lá na fase do desenvolvimento da criança e da adolescência. Depois de 20 anos, acredita-se que essa espessura da cartilagem não aumenta mais. E também, ela não tem um grande potencial de regeneração. Então, após 20 anos, a gente tem que tomar mais cuidado ainda com a cartilagem e a gente vai prevenir de entorses, vamos prevenir de impactos acima da capacidade do nosso corpo aguentar. Então, aquele paciente que nunca fez um exercício, que é extrapolar o limite dele, a chance dele ter uma lesão é maior. Aquele paciente que faz um esporte de contato, tem um trauma no joelho, tem uma chance de lesão maior. Mas também aquele paciente sedentário que nunca fez nada, acha que está em casa protegido, ele pode ter uma torção descendo uma escada, pisando em falso, numa rua que não é bem nivelada, e vai ter uma lesão também. Entendi. E quais são os tratamentos disponíveis hoje para artrose no joelho, doutor Igor? Olha, o tratamento inicial de toda lesão é um tratamento conservador. Tá? A gente tenta não fazer a cirurgia nesse paciente na fase inicial. Tá? Porque muitos pacientes
apesar da artrose, conseguem ter uma qualidade de vida boa. Então, o tratamento é tirar a inflamação do joelho, muitas vezes com fisioterapia e outras terapias para tirar a inflamação desse joelho, e o fortalecimento muscular. Tá? Quando a gente tem falha no tratamento conservador, a gente começa a aumentar aí o nosso tratamento. Temos tratamento medicamentoso com colágeno, com ácido hialurônico, glicosamina, com truitina, são tratamento na fase inicial. Quando nós não temos bom resultado nisso, a gente começa a partir para as infiltrações. Infiltração de ácido hialurônico é um bom método também para a gente tentar preservar a cartilagem que o paciente ainda tem. É importante a gente explicar isso, que a infiltração em ácido hialurônico não vai refazer a cartilagem do paciente. Isso é para preservar a cartilagem que o paciente ainda tem e tentar melhorar os fatores inflamatórios de lubrificação dessa cartilagem. Tá? Infelizmente, nada disso vai fazer o joelho voltar ao normal. Tá? Quando temos falha em toda essa etapa de tratamento, a gente parte para a substituição do joelho, que é a artroplastia de joelho. Ok, já que a gente está falando dessa usabilidade aí do joelho, quem gosta de praticar esporte, atividade física, consegue fazer isso mesmo após o diagnóstico de artrose? Olha, após a artrose, é possível fazer sim atividade física, inclusive atividade de impacto, desde que a dor do paciente esteja controlada. Eu tenho artrose no tornozelo, devido a inúmeras entorses que eu tinha quando mais novo, tentava ser jogador, levei minhas sequelas dessa época. Mas consigo correr, consigo jogar meu futebol. Obviamente, não é a mesma coisa, você não tem o mesmo movimento, dependendo da carga que você usa, se jogar jogos repetitivos vai aumentar a sua dor e sua inflamação, mas as pessoas mais ativas, que mesmo com a artrose continuam ativas, elas têm uma função muito melhor do que aqueles que simplesmente param com tudo. Eu acho que o maior erro no tratamento da artrose é proibir o paciente de fazer algum fortalecimento, algum esporte. Isso vai levar o paciente à depressão, a dor não vai melhorar e vai aumentar a rigidez dessa articulação. Ok. Vamos abordar mais algum ponto aqui sobre as lesões e a artrose? Vamos, eu acho que a gente tem que explicar o que é a cirurgia de artroplastia do joelho. A artroplastia de joelho ela vai ser indicada quando você tem falha em todo o tratamento conservador, tá, e menos invasivo, onde você já fez o procedimento de infiltração, fez o medicamentoso, fez o fortalecimento, fisioterapia, e isso não resolveu a qualidade de vida do paciente. Aí a gente vai passar para a substituição dessa articulação. A prótese de joelho ela é uma prótese que ela tem em torno de 9 milímetros de espessura. Você vai retirar 9 milímetros do osso doente e vai substituir por uma prótese de 9 milímetros. Isso em cima e embaixo. E entre eles, temos aqui um polietileno que vai fazer o contato entre essas duas superfícies. E cada vez mais essas próteses estão evoluindo a ponto de temos trabalhos que a prótese hoje dura em torno de 20 a 25 anos em 80% dos pacientes. Só que, para ter esse trabalho comprovando isso, a prótese foi desenvolvida há mais de 20 anos atrás. Tá? Uma geração 3 vezes anterior a essa que está aqui na minha mão, que já foi substituída por outras. Ou seja, o que a gente acredita que no futuro a prótese não vai ter mais durabilidade. O osso do paciente pode quebrar, pode estragar de várias maneiras, mas a prótese vai continuar intacta, como se estivesse nova. Eu acredito que esse é o futuro. Por isso que cada vez mais operamos pacientes mais novos, além de operar os pacientes já com uma idade mais avançada, como sempre foi o padrão. Então, hoje não tem limite de idade para operar o paciente. A gente vai operar o paciente quando a função dele já estiver prejudicada, a dor já estiver contínua e falha no tratamento conservador, independente da idade. Ok, muito bom, doutor Igor. Ainda sobre artrose. Mais um ponto aqui para a gente trabalhar. Acho que vale ressaltar também que, apesar da prótese ser a substituição óssea dessa articulação, né, metal, é uma prótese hoje de altíssima tecnologia, ela não é perfeita igual ao nosso joelho original. Então, o ideal é preservarmos nosso joelho, para não chegar ao momento de ter que colocar a prótese. Tá? Então, todo o tratamento da lesão da cartilagem, lesão do menisco, é fundamental para não terminarmos em prótese.
Mas vemos que hoje a prótese, pelo aumento da longevidade dos pacientes, tá, vai ter um aumento em torno de 300% a 400% na população, porque as pessoas vivem mais. Se as pessoas vivem mais, vamos ter mais desgaste articular. E você deixar o paciente com dor crônica em casa, sem sair, perda de mobilidade, é melhor a gente substituir por uma prótese e dar liberdade para esse paciente. Temos pacientes hoje com prótese que fazem atividade física. Tem um grande amigo que joga handball, por exemplo. Não é comum, mas musculação é bem comum. O paciente praticar tênis, bem comum. Tá? Esportes que envolvem rotação são mais difíceis, mas tem paciente que corre. Tá? Então essa prótese ela é para dar uma qualidade de vida para esse paciente. Muito bom. Falando então, já que a gente está falando de futuro, de inovação, doutor Igor, quais são aí os avanços mais recentes no tratamento de lesões de menisco e de cartilagem aí na sua visão? Então, hoje a gente está tratando de aprender como modular os nossos condrócitos, né, para tentar regenerar de fato a nossa cartilagem. Esse é o maior tratamento que a gente vê em pesquisa hoje em dia. Temos também evolução no tratamento das lesões meniscais. Cada vez mais os nossos implantes de sutura, de fixação do menisco são melhores. Tá? O transplante de menisco ainda é uma coisa pouco utilizada e com resultados ainda, na minha opinião, pobres, mas pode ser um futuro para aqueles pacientes que têm a lesão aguda. Né? Mas para os pacientes, de modo geral, a gente tem que tratar bem a da cartilagem, porque é a cartilagem que vai levar a dor e desgaste progressivo desse joelho. Muito bom. Trazer um ponto aqui um pouco diferente. Como que o sobrepeso, ou então a obesidade, pode influenciar aqui no desenvolvimento de artrose no joelho dos pacientes? O sobrepeso, a gente tem que pensar, geralmente esse paciente sobrepeso não é um paciente ativo. Então vem um problema desde lá do desenvolvimento da cartilagem desse paciente. Se você não tem a musculatura, não faz atividade física, geralmente você vai ter a cartilagem mais fina. Tá? Quando a gente fala de joelho, nós temos uma alavanca muito grande. Ou seja, o nosso fêmur é uma alavanca muito grande. Ao descer uma escada, a pressão na patela, por exemplo, é igual a 8 vezes o nosso peso. Então, se eu tiver aqui 5 quilos acima do peso, é igual a 40 quilos a mais na minha patela. Porque a gente multiplica conforme a gente faz o movimento. Porque a gente vai multiplicar a força ali pela distância que está agindo no nosso peso. Tá? Então, cuidar bem do nosso peso, cuidar bem de ser ativo é fundamental. O IMC ele é pobre, porque a gente avalia muito o peso geral, não avalia a parte de gordura, não avalia a parte de massa magra, massa pesada aí, porque a gente tem que ver conforme o músculo do paciente for maior, mais esse osso está preparado para aguentar um peso. Então, o peso não é o principal fator, e sim o desequilíbrio entre o peso e a força muscular. Ok. Doutor Igor, tem algum ponto que você queira trazer aqui que a gente não tenha falado, seja de artrose, de menisco? Infelizmente, a gente tem que lembrar que as mulheres, pelos fatores hormonais, pelos fatores também de musculatura, elas costumam evoluir com artrose mais precoce que os homens. Tá? Em torno de 50% das mulheres já vão ter uma fase inicial de artrose aos 50 anos. Então, as mulheres têm que tomar mais cuidado. Os homens têm muita artrose porque eles fazem muita bagunça. Tem a lesão no menisco, jogando bola, se expondo a fatos que lesam a articulação. Mas, de modo geral, se eu pegar um paciente homem e outra mulher, a chance de a mulher desenvolver artrose precoce é maior. Além disso, o importante para preservar o joelho é o alinhamento do joelho. Então, aquele paciente, você já vê o joelho desalinhado, ou seja, varo ou valgo, quer dizer que um dos compartimentos vai estar sofrendo mais que os outros. Se você está com o joelho torto para um lado ou para o outro, a gente vai sobrecarregar um dos lados, isso vai evoluir mais precocemente para a artrose. Então, quando o paciente tem um desalinhamento do joelho associado à lesão no menisco,
o correto é a gente tratar o menisco e realinhar esse joelho. Então, todo mundo que tem lesão de cartilagem e menisco com o joelho desalinhado, o ideal é a gente realinhar ele para ter um desgaste mais uniforme. Igual um pneu de carro. A gente vai lá e faz o alinhamento por causa de quê? Porque se ele estiver desalinhado, vai gastar mais rápido um lado. E quanto mais gasta desse lado, mais torto vai ficar no joelho. Tá? Então é importante, quando o paciente tem uma lesão da cartilagem ou no menisco, é importante a gente realinhar esse joelho, que são as osteotomias. Né? A gente tem que passar para um corte na parte óssea para botar esse joelho reto novamente. Com isso, vai aumentar a durabilidade do joelho. Ok. Excelente, doutor Igor. E mais algum ponto que você gostaria de trazer aqui sobre menisco? Não, gostaria de agradecer a presença aí, tá? Mais um podcast da 2A. Muito obrigado, doutor Igor. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.